lugar, aconteça o que acontecer, venha a ver o que não vem, mas a confiança, sabendo que Deus, Ele cuida. Aleluia, Ele Jesus. ciúme de cada um de nós. Glória, glória a Deus. E nesse ciúme Ele guarda. Ai daquele que tocar no ungido de Deus, na menina dos olhos, Senhor Glória, Jesus. glória a Deus. Aleluia. Às vezes o mal, eu falo que às vezes dentro da igreja, né, a gente vê, é o trigo e o joio. Mas Jesus não pode separar. Deixar só o cristão bom de coração. Porque Ele conhece tudo, o coração Deus bom. tremendo, aleluia. Ele conhece aqui dentro. Quem está sendo, entrando para glorificar de coração, se entregar mesmo na obra. E aqueles que simplesmente só veem assim, só para observar, ou fazer aquilo que não está ligado a Cristo. Deus poderoso. Quem conhece é Deus. Aleluia. Ninguém conhece ninguém. Você vai conhecendo de andar junto com a pessoa. Deus poderoso. Mas quando você não está andando com ela, você não sabe. Verdade. Mas, por isso que orais e vigiais. Vigiai e orai. E deixar entrar na tua casa, eu falo muito lá em casa, até é difícil como ir, entrar alguém em casa. Por quê? Falo, Deus, aqui dentro só entrará dessa porta para cá aqueles que o Senhor determinar da minha vida. As minhas amizades, as dos meus filhos lá, e de qualquer pessoa que fica ao meu redor, vão ser escolhas suas. Não é as minhas escolhas. Porque eu não quero escolher errado. Não quero colocar o que você não quer aqui dentro. Do meu coração, Aleluia, nem na minha casa. Haja cura, haja realmente livramento, salvação e libertação, instituição na minha casa, na casa de toda a nação. Porque a gente não pode deixar de orar pela nação. Grande Deus. O fim dos tempos está pedindo. Deus chora, gente, eu tenho certeza que Deus olha lá de cima e fica chorando pelo que se faz nessa terra. Por essas guerras, por mais que esteja escrito em Apocalipse, o que a gente está vivendo está em Apocalipse. É o fim dos tempos. Mas o povo, muitos não querem se despertar. Muitos estão dentro da igreja, mas não querem se despertar para muitas coisas. E nós temos que ter o zelo da palavra. Às vezes, uma vez em São Paulo, uma mulher falou assim: como você está falando com esse mendigo? Entregando, saindo de um lado vem, traz para cá. Filha, eu falei assim, todos têm que comer. E comer da palavra de Deus também. E ela veio, eu estava tentando falar da palavra e ele não aceitava. Eu falei assim, eu estou fazendo a minha parte, eu falei para ela. Eu falei assim, porque se a gente não pregar o evangelho, não tem como plantar. E se não cai a semente, como que vai acontecer alguma coisa diferente nessa vida? Por isso que a gente fala. Aqui, ó, tem um monte de criança hoje, né, que foram ali para a cozinha. Mas é o reino de céus, é das crianças, se fazer igual uma criança. Nós não somos mais meninos, menininhas pequenas, né? Contendo a palavra ali explicando. Não se fazer mais como meninos. Nós somos grandes, já somos adultos. Eles são crianças, estão aprendendo agora a palavra. Só que a gente tem que ensinar. Que momentos tem para falar com Deus e ouvir. Uma coisa diferente do outro. A hora para todas as coisas. Então nós temos que ensinar direitinho a cada um. E jamais negar a palavra para alguém lá fora, por muito ao contrário. Eu acredito que enquanto a nação inteira não ouvir mesmo a palavra de Deus, Deus não vai livrar. E ao mesmo tempo, não vai deixar de chegar aqui do nada. Eu acredito que Ele quer ver realmente o mundo inteiro ouvindo a palavra. A todos, sem exceção. Mas que vão subir para o céu, já pode estar gravado a palma da mão dele. Aleluia, Jesus. Porque muitos dirão o Senhor dentro da igreja, mas não subirão para o céu. A própria palavra do Senhor fala isso. Por isso, vamos tomar cuidado sim com as nossas crianças. E ensinar como deve andar no caminho de Cristo. Como se comportar. Deus tremendo. E respeitar primeiro a Ele. Porque se não respeitar a Deus, não tem como respeitar a mãe, nem o pai, nem ninguém. Tem que ter respeito. Sem respeito também não tem condição. Porque
Porque hoje em dia você vê cada absurdo. Os filhos muitas vezes querem matando pai e mãe aí por causa de dinheiro, ou por causa daquilo, ou por causa daquilo. Não tem respeito. Não tem como. As pessoas perderam aquele respeito, aquele carinho, aquele abraço, né? O pai chega, eu lembro que quando eu trabalhava fora, eu chegava em casa, antes de eu cuidar da casa, finais de semana, eu largava tudo e descia com meus filhos no prédio lá para brincar. Para depois eu fazer, agora filho, agora também já brincou, fiz a bagunça com vocês dentro do apartamento, fora do apartamento, agora se vocês quiserem brincar com o pai de vocês lá fora, ou com um amiguinho, podem ir. E tal hora eu quero vocês aqui dentro. Eu vinha, limpava a casa, fazia o almoço, fazia as coisas, né? Chamava a hora do almoço. E pronto. Tem que ter esse momento também. Por isso que eu falo. Então eu vou para a pastora hoje. Tem todo, e já falei aqui para todo mundo uma vez. Todo mundo tem direito de descansar. Todo mundo tem direito de tudo. Há um tempo para todas as coisas. Só que tem que ter que particular com Deus. Seja aqui dentro ou seja em casa. Mas se não começar lá dentro, não tem como terminar aqui. Deus É poderoso. igual o que meu esposo escuta de um pastor, que eu não lembro o nome, que eu não decoro o nome desse pastor, mas esse pastor fala sempre assim. Você começa dentro de casa a adoração. Eu decorrer o dia inteiro. Aí no final, você acorda adorando e termina adorando e agradecendo. É assim que o pastor fala no que ele Glória a escuta. Deus. Então a gente realmente, quando a gente vai deitar para dormir, a gente faz aquela oração de agradecimento pelo dia, pelo momento daquela noite abençoada, agradecer a Deus.